Meu irmão, minha irmã, salve Maria, imensa alegria tê-los conosco no início de mais um módulo. Então nós começamos hoje o módulo 4, que é Teologia da Santa Missa. E aí nós temos que pensar desde o princípio, porque há um caminho a ser seguido até a compreensão do que é a Santa Missa. Porque é muito fácil, na verdade assim, talvez olhemos por outro lado. Existe um problema razoavelmente sério quando se fala sobre a Santa Missa, ou de todas as coisas, que é o problema das definições. Então se a pessoa pergunta para mim, olha, o que é um óculos? Então você diz assim, um óculos é um objeto que se usa para se ver melhor. Nós vamos pensar que uma pessoa tem problema de enxergar letras pequenas. Então você pode associar óculos e lupa como sendo a mesma coisa. E aí então eu falo, tá, então um óculos e uma lupa é a mesma coisa? E eu falo, tá, um óculos é um objeto de vidro utilizado para ver melhor, colocado no rosto, segurado pelas orelhas e pelo nariz. Pronto, fizemos uma definição. De certa forma, o caminho que nós temos que seguir é exatamente o mesmo. Então nós vamos começar dizendo o que é a liturgia sacrificial, então nessa aula. Depois, os sacrifícios, o que são, para que servem. O sacrifício judaico, como era, como funcionava. O sacrifício da cruz. Depois nós vamos provar se a missa era um sacrifício. Vamos falar muito brevemente de uma história da Santa Missa, não é até aí o século VI, que é mais ou menos onde nos importa, e nós terminamos falando assim, há um missal. Então são essas as aulas que nós vamos ter que seguir. Vejam só, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1324, diz assim, a Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã. Os restantes sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contida todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, o tesouro da Igreja é a Eucaristia. E nós sabemos que a Eucaristia é confeccionada durante a Santa Missa. E assim foi porque quis Nosso Senhor. Então nós vamos caminhar agora para tentar entender. Nós começamos a falar assim, agora nós estamos falando sobre liturgia sacrificial, ou seja, sobre basicamente a Santa Missa. Então nós vamos girar diversos módulos em liturgia sacrificial. Vejam só. Primeira coisa, a liturgia é o culto oficial da igreja. Nós vimos lá que existem N definições para o que é liturgia, e a principal delas é que o conjunto de cerimônias, de fórmulas, de ritos da igreja, nós utilizamos o termo liturgia, certo? Então a liturgia é o culto da igreja. Só que o que é culto? Culto é honrar alguém que possui uma dignidade superior. Então, liturgia é culto, culto é honrar. E aí nós temos que pensar, de certa forma, existem cultos que são mandados pela autoridade civil, não é? Então, por exemplo, os soldados no exército batem continência a seus superiores, é prestar culto a essa pessoa, não é? Nós temos feriados que, na teoria, servem para prestar culto à memória dessas pessoas, né? De Tiradentes, por exemplo, em 21 de abril. Algumas vezes, o culto, ele é impetrado, ou seja, ele é mandado pela virtude da religião. Então vejam só, a virtude da religião é aquela que diz dar a Deus o que é seu por direito. Então, nós temos que ter um ato de culto derivado da virtude da religião. E aí nós temos que pensar, ok, existem cultos que derivam da virtude da religião, né? Então nós podemos ver que a liturgia é culto, culto é honra, e que a igreja então demanda que nós honremos a Deus. De que forma? Com 4 finalidades. Primeiro, a adoração. Diz Monsignor Gay,
O adorador cala-se, funde-se, apaga-se, abisma-se na presença do ser que adora, confessando que o objeto do seu culto tem todas as perfeições, todos os direitos, todo o ser, enfim, de tal modo que, comparado com ele, tudo o mais é como se não existisse. Primeira finalidade do sacrifício. Segunda, ação de graças. Tá? É o ouro que a criatura vai ligando continha por continha em relação ao a dar graças a tudo aquilo que a divindade nos deu. Né? Há também um culto de impetração, né? Então um culto de inclinar-se diante de Deus pedindo. E sua confissão é basicamente a utilização da virtude da humildade, dizendo: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Terceiro fim. Quarto fim, propiciação. O homem pecou. A culpa exasperou a divindade. Consequentemente, o homem precisa fazer um ato, não é? Para acalmar, apaziguar a humanidade, ou seja, expiar os seus pecados e encontrar a misericórdia de Deus. Então o sacrifício possui, o culto tem que ser, né, de adoração, de ação de graças, de impetração e de propiciação. Tá? E aí nós falamos, enfim, o ato que tenha essas 4 finalidades será o ato da religião. O ato do exercício da virtude da religião, que é consequentemente o ato de culto. Vamos lá, retomando de novo desde o começo. Liturgia é culto. Culto é honrar. Certo? Ok, muito bem. Paramos por aí. Continuamos dizendo. Existem atos de culto que são impetrados pela virtude da religião. Ok. A virtude da religião pressupõe que esse culto tenha 4 finalidades. Então, a finalidade de adoração, de ação de graças, de impetração e de propiciação. Então, o culto que contiver, o ato de culto que contiver essas 4 esferas da realidade, será então, por sinal, o culto perfeito de adoração. Sendo igualmente público, instituído ou aprovado pelo fundador da sociedade eclesiástica ou seu pontífice, exercido pela hierarquia, será ato da liturgia. Caramba, Michel! Que coisa! Que coisa! Então a gente juntou tudo que nós vimos até aqui em 7 minutos de aula. Tudo, virtude da religião, culto, honra, finalidades do culto, tudo, juntamos tudo, liturgia. Só que não respondemos ainda então qual que é o culto principal da virtude da religião. Pois bem, vamos pegar enxergar o sacrifício. É uma palavra pesada. Pesada. Primeiro, não é porque quando nós falamos de sacrifício vem algo de muito ruim na nossa cabeça, porque a nossa sociedade absolutamente materialista pensa que qualquer tipo de sacrifício para a glória de Deus é absolutamente ridículo. Não é? Então esse sacrifício corporal, por exemplo, que nós chamamos de mortificação, que é o caso do jejum. Ninguém faz jejum. Mas se você quer ter um corpo saradinho, que não sei o que, mas você passa fazendo, até me fugiu, jejum intermitente por 16 horas por dia. Para a religião não pode, mas para ter um corpo saradinho pode. Então é uma palavra que vem carregada de um aspecto pejorativo na nossa sociedade, não é? E ao mesmo tempo, não é algo próximo, pelo menos assim, a gente como afegão médio não enxerga o que a religião tem a ver com o sacrifício. Porque, por exemplo, eu enxergo o sacrifício nas religiões afro-brasileiras. Então você tem lá o pai de santo, que vai oferecer uma macumba para as divindades, ou semidivindades. Essa macumba é um frango, é um boi, é um cabrito, vai oferecer. Então, não me parece haver, nesse primeiro momento, uma associação clara entre o sacrifício, não é? E, ao mesmo tempo, a virtude da religião, tá? E especialmente a religião católica.
certo? Só que aqui nós temos que pensar que, às vezes, a falta de compreensão que as pessoas têm em relação à Santa Missa é porque carece do sentido de sacrifício. Porque se entendesse, se compreendesse a questão dos elementos, não é? Todos do sacrifício, a partir do sacrifício eu conseguiria compreender toda a estrutura da religião. E não apenas a estrutura cultual, inclusive a virtude moral e dogmática. Não é? Em torno do sacrifício gravita a oração oficial da igreja. Por exemplo, desenrola-se em um ciclo admirável da encarnação, a redenção, a Eucaristia, a igreja, a graça, todas as verdades giram em torno do sacrifício. Estas manifestam, então veja, de certa forma o sacrifício está presente em todas essas esferas, e essas esferas retornam ao sacrifício manifestando a sua sublimidade. A vida cristã, a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida ascética, a vida mística, só se desenvolve se for impregnada e animada pela seiva do sacrifício. E essa graça chega aos homens pela seiva dos sacramentos. Então vejam só, existe algo de muito próprio na religião católica. A religião católica é a religião do sacrifício. Inclusive porque o nome, até se pode usar o termo presbítero, mas enfim, o termo clássico que se dá é sacerdote para o padre. É ordenado sacerdote. O sacerdote é quem? É aquele que vai oferecer sacrifícios. Não é? Vejam só, eu trouxe um parágrafo, eu entendo que é um parágrafo grande, mas na verdade é porque são alguns itens, não é, da qual eu trouxe em relação ao Catecismo da Igreja Católica. Né? Então começa lá no 1328. Ele diz assim: a riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diferentes nomes que lhe são dados. Cada um destes nomes evoca algum dos seus aspectos. Chama-se Eucaristia porque é ação de graças. A palavra Eucaristém, Eulogen, lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. Veja só. E a Eucaristia, de novo, produzida durante a Santa Missa. Continua o texto. Ceia do Senhor, porque se trata da ceia que o Senhor comeu com os discípulos na véspera da sua paixão e da antecipação do banquete nupcial do Cordeiro na Jerusalém Celeste. Um duplo aspecto, não é? Fração do pão, porque esse rito próprio da refeição dos judeus foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuía o pão como chefe de família, sobretudo quando da última ceia. É por esse gesto que os discípulos o reconhecerão depois da sua ressurreição, e é por essa expressão que os primeiros cristãos designarão as suas assembleias eucarísticas. Querem com isso significar que todos os que comem do único pão partido, Cristo, entram em comunhão com ele e formam um só corpo nele, Assembleia Eucarística, sinaxis, porque a Eucaristia é celebrada em assembleia de fiéis, expressão visível da Igreja. Vejam só, aqui nós estamos pontuando tudo aquilo que é o sacramento da Eucaristia, como ele é chamado. Não é? Depois, santo sacrifício, importante, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja, ou ainda, santo sacrifício da missa, sacrifício de louvor, sacrifício espiritual, sacrifício puro e santo, pois completa e ultrapassa todos os sacrifícios da antiga aliança. Olha que monte de sacrifício que já aparece aqui. Então eu posso dizer que a Eucaristia é santo sacrifício. E a partir desse santo sacrifício, como todos os 7 sacramentos, não é? Os 6 sacramentos giram em torno da Eucaristia, então a liturgia sacramental gira em torno da liturgia sacrificial e a liturgia laudativa gira em torno desses. Com toda certeza, o sacrifício, se é santo sacrifício, é o ato principal de culto da Igreja. É o ato principal de culto da Igreja, não é? Vamos lá. Comunhão, santa e divina liturgia,
porque toda a liturgia da igreja encontra o seu centro e a sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. No mesmo sentido, se lhe chama também celebração dos santos mistérios. Fala-se igualmente do Santíssimo Sacramento, porque é o sacramento dos sacramentos, Santíssimo Sacramento, o sacramento dos sacramentos. Não é? E com esse nome se designam as espécies eucarísticas guardadas no sacrário, Santíssimo Sacramento. Comunhão, pois é por este sacramento que nos unimos a Cristo, a qual nos torna participantes de seu corpo e do seu sangue, para formarmos um só corpo. Chama-se ainda as coisas santas, ta adia, sancta. É o sentido primário da comunhão dos santos, de que eu falo o símbolo dos apóstolos, pão dos anjos, pão do céu, remédio da imortalidade, viático. Santa Missa, porque a liturgia em que se realiza o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis, missio, para que vão cumprir a vontade de Deus na sua vida cotidiana. 10 parágrafos do Catecismo, onde se nomeia a Eucaristia com diversos nomes, porque cada nome representa um aspecto. E o aspecto principal da Eucaristia é o sacrifício, porque nós somos a religião do sacrifício. De que maneira? Vamos aprender isso nas próximas aulas. O Catecismo de São Pio X faz uma pergunta, no número 655, dizendo: o que é então a Santa Missa? E a resposta é: a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, sobre a espécie do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. Memória, sacrifício, são palavras que têm que se tornar para nós extremamente corriqueiras, porque é a água da qual a liturgia faz parte. Essa é a nossa introdução. Muitas dúvidas, a gente fala assim, então me parece, não é, que pelo que você disse, o sacrifício é o ato central da liturgia. E eu digo Só que como nós chegamos a essa conclusão, nós temos que fazer um caminho de algumas aulas, da qual a próxima aula é sobre o sacrifício em si. Salve Maria, não esqueçam, estudem, sirvam, leiam o preto, façam o vermelho. Salve Maria, até mais, tchau, tchau.